Meu querido aluno, é um prazer tê-lo aí mais uma vez para uma nova aula. E o assunto de hoje será o quê? Vetores. Vetores tanto no plano como no espaço, no R2, no R3. Vamos lá. Eu vou generalizar para você. Primeiro eu só vou te dar uma ideia do vetor no R2. Depois eu vou partir para o R3 e você vai ver que é bem parecido. É próximo e vou generalizar quase todos os casos. Me ajuda. Vetores no R2. Primeiro caso aqui, dados pontos A, Azinho, Bzinho e B, X, Y. Temos, olha só, o vetor AB. Quem é o vetor AB? Vai ser o B menos o A. Logo seria o X menos Azinho, vírgula, o Y menos o Bzinho. Uma maravilha, muito fácil. Da mesma forma, BA. Quem vai ser BA, meu querido? Vai ser o A menos o B. Ou seja, A menos X, depois o quê? B menos Y. Aí você já tem os dois vetores aí, que eu posso dizer que eles estão o quê? No R2, porque só tem duas coordenadas. O valor de X e o valor de quê? Y. Legal? Show. Olha só, acha o vetor AB, sendo A igual a 3, 5 e B igual a menos 2 e 1. São dois pontos. Como é que vai ser o vetor AB? Vai ser o B menos o A, logo menos 2, 1, menos 3, 5. Menos 2, menos 3, menos 5. 1, menos 5, menos 4. Valeu? Vamos passar agora para o vetor no R3. Aí vai começar uma sequência de dicas que eu vou te dar. Meu querido, eu quero muito a sua atenção, porque isso vai ter que ser bem dinâmico, porque é muita coisa nessa aula apenas. E você vai me acompanhar. Vamos lá. Primeiro caso. Dados pontos A e B. Temos. Olha, é muito parecido, muito parecido. Olha como fica. Coordenadas de um vetor. Vai ser a seguinte. O vetor AB, idêntico. Vai ser o B menos o A. Ah, Rodrigo, mas antes só tinha 2. Agora tem o 3. Tem um terceiro eixo. O eixo X, o eixo Y, o eixo Z. Então agora você está no espaço X, Y, Z. Pergunto eu a você, X menos A, Y menos B, Z menos C. Se fosse BA, seria A menos X, B menos Y, C menos Z. Tudo bem? Prossiga comigo. Módulo de um vetor. O que é módulo de um vetor? Olha bem, hein? Analisa. O vetor AB, o módulo do vetor AB é igual à distância entre o quê? O ponto A e o ponto B. Isso é o módulo, aquela distância. É a mesma coisa, Rodrigo? É a mesma coisa. E como eu acho a distância entre esses dois pontos? Ou o módulo do vetor? Olha bem. Vai ser o seguinte, módulo de AB vai ser igual a o x menos o A, ao quadrado, mais o y menos o B, ao quadrado, mais o z menos o C, também ao quadrado. Show de bola. Ache o módulo do vetor U. Olha o exemplo, olha o exercício. Como é que eu vou achar o módulo desse vetor U? 3, 4 e 12. Ah, Rodrigo, não deu os dois pontos. Tudo bem, agora ele não deu os dois pontos. Mas se não dá os dois pontos, deixa eu te dar uma dica. Todo vetor que tiver assim, o vetor 3 menos 5, 2, considere ele saindo da origem para esse ponto 3 menos 5, 2. Então seria o 0, 0, 0. Faz direto. Como fazer direto? Módulo de U vai ser igual ao 3 ao quadrado, mais o 4 ao quadrado, mais o que? O 12 ao quadrado. Fazendo essa conta da raiz de 169. E quanto que é a raiz de 169? 13. Valeu ou não valeu? Acabamos de achar o módulo do vetor o quê? U. E depois do módulo do vetor U, olha essa dica que eu vou te dar. Presta atenção comigo. Vetor unitário. O que é vetor unitário? É muito simples e você vai guardar. Vetor unitário é todo vetor cujo módulo é igual a 1. E se o módulo de vetor é igual a 1, como você vai perceber isso? Me ajuda. Módulo de V igual a 1. Vetor unitário. Olha o exemplo. Calcule M para que o vetor U, maldade, M, menos 3 quintos e 0 seja unitário. Meu aluno, acabou de aprender módulo anterior comigo. Se você aprendeu o módulo anterior comigo, vai saber fazer isso aqui fácil. Fácil, fácil, fácil. Como fácil, fácil, fácil? Acompanhe a solução. O módulo de U vai ser igual a quem? Tem que ser igual a 1, porque ele é um vetor o quê? Unitário. Logo, vai ser raiz quadrada do quê? Do mzinho ao quadrado, mais o menos 3 quintos ao quadrado, mais o 0 ao quadrado. E isso tudo tinha que ser igual a 1, porque o módulo vale o quê? 1, vetor unitário. Fazendo essas contas daqui, fica m ao quadrado mais 9 sobre 25 mais 0, eu já até descartei. Rodrigo, cadê a raiz? Elevei ambos os lados ao quadrado, então sai a raiz e aqui fica 1 ao quadrado. Só que 1 ao quadrado é 1 mesmo. E quando eu pego esse 9,25 e passo para lá, m ao quadrado fica igual a quem? 1 menos 9,25 avos. Quanto que dá 1 menos 9,25 avos? Olha o resultado. M ao quadrado igual a
16/25. Quando m ao quadrado é igual a 16/25, esse quadrado passa para lá em forma de quê? Raiz. Se você lembrar lá em equação, lembra como é que eu faço aquilo ali? Quais serão as soluções? M igual a mais ou menos 4/5. Tudo bem? Isso você vai me perguntar, Rodrigo, M, dois valores? Claro, porque da origem você pode deslocar o vetor para cá ou para cá. Ah, são simétricos? São, e da mesma maneira você vai ter o mesmo módulo com as outras coordenadas. Isso é uma dica. Versor de um vetor V. O que é versor de um vetor V? É muito fácil. Eu vou te dar só a fórmula dele. Olha qual é a fórmula do versor. Eu estou chamando o versor de V'. É a mesma coisa do que você fazer. V sobre o quê? Módulo de V. Rodrigo, eu não entendi esse V sobre módulo de V. Não, lembra lá para mim, aquele primeiro vetor lá que eu te dei, que as coordenadas eram quais? 3, 4 e 12. Quanto que era o módulo dele? Lembra? Show, 13. Então, quanto seria o versor daquele vetor? Seria o 3, 4, 12 sobre 13, que daria 3 sobre 13, 4 sobre 13 e o quê? Maravilha, 12 sobre 13. Isso seria o versor daquele vetor. Entendeu? E guarda um segredo, todo versor também é o quê? Unitário. Isso é uma dicasinha para você. Pulando de versor, eu venho para ponto médio de um segmento AB. Como é que vai ser ponto médio de um segmento AB? Deixa eu fazer uma brincadeira com você. Entre 0 e 10, qual o termo do meio? Rápido. Show. 5, né? Maravilha. 1 a 0. Entre 4 e 44, qual o termo do meio? Rápido. 20. Não, errou. Ah, Rodrigo, eu fiz 44 menos 4 sobre 2, 20. Está errado. Como está errado? Sabe por quê? Eu te induzo ao erro quando eu falo entre 0 e 10, 5. Você, 10 menos 0, 10 sobre 2, 5. Não é 10 menos 0, é 10 mais 0. 10 mais 0, 10 sobre 2, 5. Entre 4 e 44, não é 44 menos 4, e sim 44 mais 4. Quer ver como é que isso é verdade? Se fosse 20 a resposta, de 4 a 20 andou quantas unidades? 16. E de 20 a 44 andou quantas unidades? 24. Então você teria errado. Agora faz o que eu te ensinei, a soma. 4 mais 44 dá o quê? 48 sobre 2 dá 24. Vê se é verdade. De 4 a 24 andou quanto? 20. De 24 a 44 também andou o quê? 20. É o termo médio ou não é? É. Então você acabou de aprender comigo que para achar o termo médio eu tenho que achar o quê? A soma dos extremos dividida por 2. Então, se eu tenho um ponto A aqui e um ponto B aqui, se eu tiver um segmento AB, como é que eu vou achar o ponto médio dele? Vai ser o quê? O A mais o B sobre quanto, hein? 2. Show de bola. Continua, veja. M, esse ponto médio que eu estou chamando de M, vai ser exatamente o quê? O que eu acabei de te dizer. O A mais o B sobre o quê, meu aluno? 2. Vamos lá. Baricentro de um triângulo, cujos vértices são A, B e C. Muita ajuda. Muita atenção, você vai ter que guardar umas dicasinhas. E dentre essas dicasinhas, lá em geometria plana, depois, se você quiser demonstrar essa fórmula, lembrar que a distância do quê? A distância do baricentro ao ponto médio é a metade do baricentro ao vértice. Ou, o que era baricentro mesmo? Para quem esqueceu? Show! É o ponto de encontro das o quê? Medianas de um triângulo. Então, guarda para mim. Ou eu vejo do baricentro ao ponto médio, ou ao contrário. A distância do baricentro ao vértice é o dobro, é parecido, da distância do baricentro ao ponto médio na mesma mediana. Entendeu essa dica? Sabendo isso, você chega à seguinte conclusão no final, que G, que eu estou chamando de baricentro, vai ser igual a quem? A soma dos três vértices, das coordenadas dos três vértices, dividida por 3. Você vai achar exatamente o Gzinho. Que Gzinho é esse? É o baricentro, é o pontinho ali do baricentro. Entendeu, meu querido? Maravilha. Se você entendeu, olha só um exemplo. Ache as coordenadas do baricentro de um triângulo ABC, cujos pontos médios, olha, dos lados são M, menos 1, 0, 2, N, menos 5, 1, 4 e P, 3, 5 e 0. Isso aqui são as coordenadas dos pontos, o quê? Médios, 1000, nota 1000. Olha o desenho. Aqui está o triângulo ABC. Por favor, parece até equilátero, mas eu não estou me preocupando com o desenho do triângulo. Eu quero que você entenda a ideia. Se aqui é ponto médio, ponto médio, ponto médio, meu querido, honestamente, se eu unir esses pontos daqui, eu formo um triângulo, não formo? Por acaso, o baricentro desse triângulo vai ter que ser show, o mesmo. Por quê? Porque quando você traçar para cá,
traçar para cá, o ponto de encontro das três medianas de ABC vai ser igual ao ponto de encontro das medianas de quem? MNP. Poxa, se isso é verdade, porque você vê que é verdade, elas vão se encontrar. Eu te digo, o baricentro de um é igual ao baricentro do outro. E se o baricentro de um é igual ao do outro, basta achar o baricentro do triângulo menor, porque você não tem os vértices do triângulo ABC, mas tem os pontos M, N, P. E se achar aquele baricentro, achou do grandão. Como que acha o baricentro dele? Eu te ensinei anteriormente. Bastava somar as coordenadas dos vértices e dividir por 3. Logo, vamos lá. Olha a solução disso. O G é igual ao M, mais o N, mais o P, sobre quanto, hein? 3. Assim, quanto vai ser o valor do nosso G? O G vai ser menos 1, 0, 2, mais o quê? Menos 5, 1 e 4, mais o quê? 3, 5 e 0. Isso tudo dividido por quanto, hein? Por 3. Fazendo a conta, menos 1 mais menos 5 mais 3, logo, fazendo a soma, menos 1 mais menos 5 mais 3, você vai encontrar o quê? Menos 3, que sobre 3 dá quanto? Menos 1. 0 mais 1 mais 5 dá 6, que sobre 3 vai dar o quê? 2. E por último, 2 mais 4 mais 0 também dá o quê? 6, que sobre 3 dá 2. Logo, quem é o G? Quem são as coordenadas do G? Menos 1, 2 e 2. Valeu, meu aluno. Ah, beleza! Agora já aprendi. Vamos agora para o produto escalar, ou produto interno dos vetores. Analisa comigo. Sejam os vetores U, x1, y1 e z1, e V, x2, y2 e z2. Como é que eu calculo o escalar V? Primeira coisa, você tem que entender o seguinte, tem um símbolozinho. Olha só, quando eu venho aqui fazer o produto escalar, olha como é que fica. O ponto V, isso aqui é um ponto. Ponto V, você vai multiplicar o x1 do U pelo que? x2 do V, mais o y1 do U pelo y2 do V, mais o z1 do U pelo z2 do V. Presta atenção, a coordenada x do primeiro pela coordenada x do segundo, mais a coordenada y do primeiro pela coordenada y do segundo, mais, para finalizar, a coordenada z do primeiro pela coordenada z do segundo. E o resultado dessa soma é exatamente o valor do quê? Do produto escalar entre dois o quê? Em vetores. Acompanha comigo? Olha só, depois disso temos condição de perpendicularidade entre dois vetores. Como assim condição de perpendicularidade entre dois vetores? Perdão, aqui entre a gente, o que é essa ideia de perpendicularidade? Lembra? É que o ângulo formado entre as suas projeções é igual a quanto? 90. Ah, Rodrigo, ortogonais ou perpendiculares? Não tem problema. Se eles forem ortogonais ou perpendiculares, vai ocorrer essa dica que está aqui. Olha, o perpendicular a V, o que ocorre? O produto o quê? Escalar. O pontinho é produto escalar. Tem que ser igual a 0. Tudo bem? Olha um exemplo. Calcule M para que os vetores U e V sejam o quê? Perpendiculares, U sendo 2 menos 3 em M e V sendo 5, 4 menos 2. Como é que era o produto escalar deles? Você aprendeu, acabou de aprender comigo. Esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Como ficaria? O escalar V, se são perpendiculares, tem que ser igual a quanto, hein? 0. E aí você vai fazer o produto escalar igualando a 0. Vai ficar 2 vezes 5, mais menos 3 vezes 4, mais m vezes menos 2, igual a 0. 10 menos 12 menos 2m igual a 0. Presta atenção, passa 2m para lá, menos 2 igual a 2m. Qual o resultado final, hein? m igual a menos 1. Viu, meu aluno? Viu essa dica? Olha agora o que eu vou te falar. Depois dessa primeira dica de produto escalar, olha a próxima para você. Condição de paralelismo entre dois vetores. Dois vetores U e V serão o quê? Paralelos. Quando existe um K. Isso eu quero a sua atenção. Existe um K pertencente ao conjunto dos números reais, tal que o vetor U é igual a K vezes um vetor V. Nisso você fala assim para mim, não entendi nada desse K vezes o vetor V. Vou te explicar. O vetor U é 1, 2, 3. O vetor V é 3, olha a maldade, 3, 6 e 9. É parecido? 1, 2, 3, 3, 6 e 9? São um, na verdade, é o outro multiplicado por 3. Show. O vetor primeiro U é 1, 2, 3. Um outro vetor é, presta atenção nisso, menos 2, menos 4, menos 6.
É parecido? É, só que agora o K é 3 como o primeiro exemplo? Não, o K é quanto? Show, -2. Então, dois vetores só serão paralelos quando um for igual ao outro multiplicado por K. Ah, Rodrigo, e se um for 1, 2, 3 e o outro 1, 2, 3? Quanto que é o K? 1. Só que aí no caso os vetores são coincidentes, paralelos coincidentes. Entendeu a ideia? Show de bola. Prossiga comigo aqui e veja isso. Olha só. Ângulo entre dois vetores, U e V. Como que eu acho esse ângulo entre dois vetores? É dado pela seguinte relação. Cosseno de θ, que é o cosseno do ângulo entre os vetores, é igual ao quê? O que é esse pontinho aqui no alto aqui? É U escalar V sobre... Eu poderia até cancelar esse ponto para você não se confundir. Seria módulo de U que multiplica o quê? Módulo de V. Tanto faz. Tudo bem? Ou seja, se eu posso fazer isso dessa maneira, esse aqui que está dividindo poderia passar para cá o que também? Multiplicando. E você concluiria que o produto escalar seria igual ao módulo do primeiro, que multiplica o módulo do segundo, que multiplica o quê? Show, o cosseno do ângulo entre eles. Vamos lá, acompanha comigo. Produto vetorial. Agora você vai ter que tomar um cuidado. Eu te ensinei produto escalar, te falei do ângulo entre eles, falei do que? Quando os vetores são paralelos. Só que agora vem uma parte pesada, uma parte difícil, e você tem que tomar muito cuidado, que é o produto vetorial. Como assim produto vetorial? Definição de produto vetorial. Dado dois vetores U, x1, y1, z1 e V, x2, y2, z2, definimos produto vetorial entre U e V e representamos por U, olha aqui. Olha esse x daqui. Enquanto no escalar era um pontinho, no vetorial vai ser esse xzinho daqui. O vetorial V, como sendo o quê? O vetor obtido através do determinante. Que determinante é esse? Olha a maldade. O vetorial V igual a IJK, o primeiro vetor U, x1, y1, z1, o segundo vetor V, x2, y2, z2. Rodrigo, eu estou com dúvida. Quem é esse IJK? Vou lhe explicar. São três vetores unitários. O I está o quê? É o vetor de coordenadas 1, 0, 0. Tipo aqui, o x, y, z, só que ele é o vetor unitário que está no eixo x. Aí depois o j. Quem é o j? É o vetor 0, 1, 0, que está no eixo y. E quem é o vetor k? É o vetor unitário 0, 0, 1, que está no eixo z. Poxa vida, depois disso, olha só a relação que eu vou até escrever para você. Onde? I, 1, 0, 0, J, 0, 1, 0, K, 0, 0, 1. Valeu? Passa agora para mim para uma demonstração de U e V, que vai ser um vetor assim. Analisa. Aqui eu tenho o vetor U, aqui eu tenho o vetor V. Lembra aquilo que eu falei? O ângulo entre eles, que eu chamei de quê? Θ. Existe uma regra. Mais à frente eu irei escrever, chamada regra da mão direita, que você bota a mão sobre o U, vetorial V, desloca para dentro da tua mão. Claro, no menor sentido. E aí quando você desloca, o seu polegar está apontando para cima. Logo esse é U vetorial V. Se fosse V vetorial U, se eu botasse a mão aqui, se eu fosse deslocar aqui, seria o maior sentido. Não dá, fica ruim. Vou deslocar para cá? Não, vai ser para fora da mão. O que eu tenho que fazer com a mão? Inverter. Quando eu inverter a mão, botar em V vetorial U, o meu polegar vai estar apontando para onde? Para baixo. Logo você tem que tomar cuidado. Isso daí é uma dicasinha que você vai ver, mas só para você entender que o produto vetorial resulta em outro que? Vetor. Legal, meu querido? Prosseguindo comigo, direção do vetor UV, perpendicular ao plano, como estava lá no desenho, o plano que contém U e contém V. E que regra vai ser essa? Olha, sentido do vetor UV é a regra da mão direita. Entendeu a dica? Maravilha. Olha o módulo do vetor U vetorial V. Eu posso dizer que o módulo de U vetorial V é igual ao módulo de U que multiplica o módulo de V que multiplica o quê? O seno do ângulo, aquele ângulozinho entre eles. Olha aqui, onde θ é o ângulo entre quem? U e V. Lembra no desenho, na base? Show. Continuando, vamos lá. Ache o produto vetorial entre os vetores U menos 1, 0, 2 e V 1 menos 2 menos 1. Como é que eu faço isso? Vamos fazer com calma para você entender. Vamos solucionar esse exercício. IJK, o primeiro vetor, menos 1, 0, 2. Segundo vetor, 1, menos 2, menos 1. O que eu faço? Lembra como é que resolve o determinante? Pega as duas primeiras colunas, repete elas aqui. E aí você vai fazer diagonais principais, menos as diagonais, o quê? Secundárias. Show. E após resolver isso, olha o valor que você vai encontrar. 2J mais 2K menos J mais 4I. Ah, Rodrigo, e agora? E agora, soma, lembra, é o par ordenado x, y, z, né? No caso ali,
no eixo 3 da coordenada x, y, z. Pergunta a você, como é que vai ser? É o i, o j e o k depois. Quando eu solucionar isso aqui, vai ficar como? 4i mais j mais 2k. Sabe o que significa isso para a gente? Que esse 4i é, na verdade, o 4. O mais 1j é, na verdade, 1. E o 2k é, na verdade, 2. Ou seja, quem é o vetor resultante disso aqui? Vai ser o vetor 4, 1 e 2. Ah, Rodrigo, se fosse menos 5i, seria menos 5. Mais 3j, mais 3. Menos 10k, menos 10. Entendeu? Isso é como se resolve um produto vetorial. Maneiro, hein? É só isso? Interpretação geométrica do módulo do produto vetorial. Como assim interpretação geométrica? Olha o desenho aqui que eu vou fazer para você. A área do paralelogramo. Analisa comigo. Está aqui o vetor V e está aqui o vetor U. Deixa eu te contar um segredo. A área desse paralelogramo formado aqui é exatamente o que? É o módulo do produto vetorial. Por quê? Como é que é a área de triângulo? Você pode até associar. Se fizer seno de θ, H sobre V. Quando V for multiplicando, H é igual a V, módulo de V, no caso, a distância, vezes o quê? Seno de θ. Isso é H. Como é que você acha a área de paralelogramo? Base. No caso, a base é o módulo de U. Então, seria módulo de U vezes H, que H, por sua vez, é o quê? Módulo de V, seno de θ. E quando você vai calcular essa área, vai ser o quê? Módulo de U, módulo de V, que multiplica seno de θ. Isso te lembra alguma coisa? Claro que te lembra. O que isso te lembra? Te lembra o módulo do produto vetorial. Então, você acabou de concluir comigo que a área de um paralelogramo é igual a quem? Ao módulo do produto vetorial. Olha só, escrevendo isso para você. A área do paralelogramo é igual ao módulo de U, módulo de V, seno de θ, que é exatamente o quê? A expressão do módulo do produto vetorial entre U e V vista anteriormente. Show de bola. Entendeu esse segredo? Uma observação. Se o ângulo entre U e V foi igual a 0, ou o ângulo entre U e V foi igual a quanto? 180? Pergunto eu a você. O que ocorre se o ângulo entre U e V for igual a 0, o ângulo entre U e V? Vai ter regra da mão direita? Não, porque você vai ficar na dúvida, não sabe para qual lado é no 180. E no 0, desloca a mão? Não desloca. Logo, o produto vetorial deles vai ser igual a quanto, hein? 0. 0, Rodrigo, 0. Sempre, guarda isso. O produto vetorial, quando o ângulo entre os vetores for 0 ou quando o ângulo entre os vetores for 180, é igual a 0. Isso é uma dica. É só lembrar que o seno de 0 é 0, o seno de 180 também é o quê? 0. Tá legal? Área de um triângulo. Ah, Rodrigo, a área de um triângulo você não ensinou. Meu aluno, honestamente, é só você recordar lá em geometria plana. Todo paralelogramo, se eu traçar a diagonal dele, é a mesma coisa que eu te disser que eu vou dividir ele em quantos triângulos? 2. 2 triângulos idênticos. Então, a área de um triângulo vai ser a área do paralelogramo dividida por 2. Como assim? Aqui está um triângulo. Se eu prolongasse para cá, formaria um outro triângulo idêntico. E não seria um paralelogramo isso tudo? Então, basta para achar a área desse triângulo fazer o quê? A área, o módulo do produto vetorial dividida por 2. Vamos lá. A área do triângulo definida pelos vetores U e V será, obviamente, o quê? A metade da área do paralelogramo definido pelos mesmos vetores, o quê? Logo, a área do triângulo é igual ao quê? 1/2 do módulo de quem? Do produto vetorial. Vamos agora para um exercício. Olha só. Acha a área do triângulo de vértices M, 0, 0, 0. Olha o outro vértice, N, 6, 0, 0. E P, 7, 3, 4. Meu querido, honestamente, eu tenho 3 pontos. Qual é o grande segredo aqui? Escolhe um deles para fazer o vetor U, para fazer o vetor V. Conselho meu, escolha o 0, 0, 0. Porque aí quando você fizer desse ponto para cá, vai ser o final menos o inicial. Menos o 0, 0, 0 é o vetor que está aqui. O ponto que está aqui é idêntico ao vetor. Ou seja, o que eu vou escolher? Eu vou escolher aqui, me ajuda? Olha só, MN e MP. Por quê? Ambos com início em M, porque N menos 0, 0, 0 vai dar o N, o P menos 0, 0, 0 vai dar o P. Ou seja, qual é o resultado final? Quem é o vetor MN? 6, 0, 0. Quem é o vetor MP? 7, 3, 4. E agora? E agora é aquelas contas que a gente já aprendeu. Que contas é essa? A área do triângulo vai ser o quê? 1/2 do módulo do produto o quê? Vetorial, show. Prossiga comigo, vamos ver. A área é igual a 1/2 do módulo do produto vetorial. Como é que é o produto vetorial aqui dentro? Lembra? Repete as duas primeiras e faz o determinante. Resolva comigo. No final, 1/2 de módulo, 18K menos 24J.
Como é que arrumo isso aqui mesmo? IJK. Então o I tem? Não. Quanto que é o I? 0. O J tem? Tem. Menos 24. E o K é o quê? 18. Então, na verdade, seria 1 meio que multiplica o quê? Olha como fica. Módulo do vetor 0, menos 24 e 18. E como é que é o módulo disso aqui? Eu já te ensinei lá no início da aula. Vai ser raiz quadrada de quem? Do primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado. Assim teremos 1 meio que multiplica raiz quadrada de 0 ao quadrado, mais menos 24 ao quadrado, mais o quê? 18 ao quadrado. Que aqui dentro o resultado vai ser 900. Olha, 1 meio raiz de 900. E quanto que é a raiz de 900? 30. Logo, 1 meio vezes 30, quanto deu a área? 15. Rodrigo, o que é esse U ponto A ponto? Lembra, lá em áreas, unidade de área. Legal, meu querido, legal. Então, depois de ver o do produto vetorial, vamos partir para o produto misto. Me acompanha? No produto misto, olha uma definição dele. Teremos, dados os vetores U, x1, y1, z1, V, x2, y2, z2 e W, x3, y3, z3, o que a gente pode afirmar? Chamamos produto misto entre U, V e W ao número real dado por, olha, U escalar V vetorial W. O misto é exatamente por isso, porque envolve ao mesmo tempo o produto escalar e o produto quê? Vetorial. Lembra que é um vetor, vezes um produto escalar com outro vetor vai dar um número, um valor numérico. Notação, olha só como a gente vai resolver isso aqui. Isso aqui é a notação daquilo que a gente já falou aqui. O V e o W a gente pode botar assim, ó. Olha agora, acha o produto misto entre os vetores U, menos 1, 0, 1 e V, 1, 2, menos 1. E por último, W, 0, 3, 2. Logo, o produto misto UVW vai ser igual a quem? Me ajuda a montar isso aqui. Menos 1, 0, 1, 1, 2, menos 1. E o que é aqui? 0, 3, 2. Rodrigo, assim, meu querido. E como é que resolve esse determinante? Bota os 3 vetores e como é que resolve? Repete as 2 primeiras colunas, diagonais principais, menos diagonais secundárias. Olha o resultado encontrado. Menos 4, mais 3, menos 3. Qual é o resultado final? Menos 4. Ué, pode dar negativo? Pode, porque eu só estou te dizendo que é o quê? O produto misto. Não disse módulo dele, então pode dar negativo. Vamos para a interpretação geométrica disso. Como é que ficaria a interpretação geométrica? Volume de um paralelepípedo. Eu pego aqui, boto os vetores U, V e W. Está aqui geometricamente o paralelepípedo formado por eles. Deixa eu te contar. O produto, olha só, o produto misto deles dá um valor, não dá? Você sabe, só que eu vou te contar esse segredo. O módulo do produto misto deles é igual ao quê? Ao volume do paralelepípedo formado por eles. Por quê, Rodrigo? Fácil, era só você fazer a área da base, que era o produto quê? Vetorial, vezes a altura. Só que essa altura é igual a U seno θ. Lembra disso aqui, a relação, a brincadeira? E aí vai cair exatamente no produto quê? Misto. Entendeu a ideia? Isso é um segredo para você. Aí, vamos ter a seguinte relação. V é igual ao módulo de quem? Módulo de UVW. Como é que significa essa simbologia? Produto que? Misto entre U, V e W. Poxa vida, depois disso, olha a dica. Volume de um tetraedro. O que é um tetraedro? Você vai precisar recordar lá em geometria espacial. O que eu te ensinei em geometria espacial? Que dentro de todo prisma triangular, você tira o quê? 3 tetraedros. Como eu pego ali um paralelepípedo, se eu cortasse ele ao meio, na verdade, você teria 2 prismas triangulares. E aí, se eu tenho 3 dentro de um e 3 dentro do outro, ao todo, dentro de um paralelepípedo, você tiraria o quê? 6 tetraedros. Ou seja, qual o grande segredo que eu quero te dar? Olha o desenho, como é que vai ficar. Aqui estava o quê? O paralelepípedo. Como eu te falei, se eu cortasse ele aqui ao meio, aqui e aqui assim, para cá eu tiraria 3 tetraedros, para lá 3 tetraedros. Logo, você pode garantir que o volume de um tetraedro é o quê? 1/6 do o quê? Do produto misto, do módulo do produto misto. Entendeu essa dica, meu amigo? Vamos agora ver a condição de coplanariedade entre 3 vetores. Olha qual é a dica. Poxa, pensa aqui comigo. Se 3 vetores, eu sei que o produto misto dá o volume do paralelepípedo. Se eu fosse descendo um terceiro vetor até cair no mesmo plano, o que ocorre? Vai ter volume? Não. Então basta dizer que o produto misto é igual a quanto? 0. Porque aí não teria o quê? Show de bola. Volume paralelepípedo. Olha bem. U, V e W são coplanares. Logo, o produto o quê?
misto deles é igual a quanto? Zero. Tá bom, eu espero que aí, eu sei que foi um pouco rápido, mas assim eu tentei te dar uma dica, uma pincelada sobre grande parte dos vetores. Meu amigo, vamos agora para a nossa dica de estudo. Meu aluno, você já sabe qual é a minha dica de estudo para você. É muito exercício. E você viu hoje uma aula que envolve muitos conceitos. Então, tente praticar, porque só praticando você vai guardar isso. Meu amigo, foi um prazer tê-lo aí mais uma vez. Um abraço, até a próxima. Na aula de hoje, estudamos os vetores no plano e no espaço. Vimos ali no vetores no plano e no espaço o quê? Que quando você tem um produto escalar entre dois vetores, o que? Perpendiculares, o produto escalar é igual a zero. Isso é importantíssimo. Conhecemos o produto vetorial. No produto vetorial, você conhece aqueles três vetores unitários, o I, J e o K. Lembra? Cada um correspondendo a um dos eixos x, y, z. E vimos a interpretação do módulo do produto vetorial e misto. Na interpretação geométrica, é interessante você guardar que o módulo do produto vetorial é igual à área do paralelogramo formado e que o módulo do produto misto é igual ao que? O volume do paralelepípedo formado. Bons estudos! Meu amigo mestre, você viu na aula de hoje um pouco de vetor comigo e você sabe que tentei ser o mais breve possível, o mais rápido e pincelar quase todos os conceitos. Por favor, aborde com seu aluno exercícios, porque a gente sabe que só através dos exercícios que eles vão conseguir alcançar um pouco mais a perfeição. Foi um prazer tê-lo aí mais uma vez. Até qualquer dia. Um abraço.